Deu 16, mais ou menos. O Juliano tá indo. Então, bora começar. Então, boa tarde a todos. Desculpe que eu falo um pouco baixo, já estão acostumados com a minha voz baixa, mas vou tentar falar um pouquinho mais alto. Então, hoje a gente está aqui para apresentar as metas fiscais do município até o segundo quadrimestre de 2023 e a gente vai começando pela receita. Então, a receita tributária, né, até o agosto de 2023, referente a impostos, IPTU, ISS, imposto de renda, ITBI, taxas e contribuições de melhoria. Então, o valor orçado para o ano de 2023 foi de 24.834.000. O arrecadado até agora foi de 21.847.000, que faz um percentual de 87,97% do valor orçado. A receita de contribuições, que é referente a contribuições diversas, uma delas a iluminação pública, o valor orçado para 2023 foi de 8.100.000 e o arrecadado até agora é de 4.174.000, um percentual de 51,53%. Não, é a porcentagem, é o ano, o total é o ano. A iluminação pública deu uma caída também. Eu não sei a quantidade de metro é no ano. Nos dois quadrimestres, que é a mesma coisa que eu estou entendendo. Estresse, a arrecadada anual, acho que está em torno de 65% da arrecadada. Mas pode ser que no final do ano vai mais, energia elétrica, etc. E pode ser que chegue ao normal. Então, a receita patrimonial, que é referente a rendimentos e dividendos, que são os aluguéis e rendimentos. Aluguéis e rendimentos de aplicações. O valor orçado para o ano foi de 13.368.153. O arrecadado até agora de 13.117.000, percentual de 98,12%. Então, esse ano provavelmente a gente vai ultrapassar o que foi orçado para 2023. Então, as transferências correntes, que são o valor que a gente recebe da União, do Estado e através de convênios. O valor orçado para esse ano foi de 83.039.000. Até agora arrecadamos 59.414.000, percentual de 71,55%. As outras receitas correntes que a gente tem são de multas, juros, indenizações que a prefeitura recebe. O valor orçado foi de 6.689.000. O arrecadado até agora, 868.000. O percentual de 12,98%. Receita de operações de crédito, que são empréstimos e financiamentos, ficou orçado para esse ano de um valor de 4.026.000. Até agora a gente não fez nenhum empréstimo e financiamento, então 0%. Alienação de bens e bens móveis e imóveis, a gente teve esse ano a venda de caminhões, máquinas, veículos e motos. Então, o valor orçado para esse ano foi de 273.000. O arrecadado até agora é 190.700, um percentual de 69,65%. As transferências de capital, que são receitas de convênios, o valor orçado foi de 16.427.000. Arrecadamos até agora 2.090.000, 12,73%. Receitas correntes interorçamentárias, que seria INPRES, né, no caso, o valor e a MASPU. O valor orçado foi de 4 milhões, o arrecadado até agora 3.182.000, e um percentual de 79,57%. Então, a receita orçamentária total do ano, o total orçado ficou de 160.758.000, que é o que a gente espera até dezembro. Até agora foi arrecadado 104.887.000, um percentual de 65,24%. Aí a despesa. Então, a despesa de pessoal e encargos, né, que são os salários e as obrigações, que são os encargos de INSS, INPRES e AMASPU. O fixado, 67.424.000. Até agora foi realizado 42.031.000, percentual de 62,33%.
Os juros e encargos da dívida, de dívidas anteriores, né? Esse ano a gente não teve empréstimos e financiamentos, mas a gente tem de anos anteriores. Então, o valor fixado foi de 358.546, realizado até agora 151.685, percentual de 42,30%. Outras despesas correntes, que é material de consumo, serviços e outras despesas que ocorrem ao longo do ano, o valor fixado de 59.432.000, realizado até agora 33.762, percentual de 56,8%. As despesas de investimentos, que são as obras e as instalações, o valor fixado até agora, o valor fixado para o ano, 35.032.000, o valor realizado até agora, 11.354.000, percentual de 32,41%. Inversões financeiras, a aquisição de imóveis, né? O valor fixado de 868.000, o realizado até agora, 176.000, percentual de 20,31%. As despesas correntes intra-orçamentárias também são INPRES e Amaspur, o valor fixado de 6.384.000, realizado até agora 3.656.000, percentual de 57,26%. A amortização da dívida, né, as dívidas dos anos anteriores, o valor fixado para esse ano tinha sido de 1.350.000, até agora foi realizado 942.000, percentual de 69,8%. Reserva de contingência, aqui na prefeitura a gente também não realiza, então a porcentagem de 0%. Então, o valor total da despesa, o fixado atualizado desse ano, 170.849.697. Até agora foi empenhado 92.075.000, foi liquidado 88.861. Então, o empenhado, 53,89% do total e o liquidado, 52,01% do total. Então, o comparativo entre a receita e a despesa orçamentária. Então, a receita arrecadada até agora, 104.887.000. A despesa empenhada, 92 milhões. A diferença, 12.811. Sobre a liquidada, a diferença de 16.025.000. É o superávit, tanto com a empenhada quanto com a liquidada. A despesa de pessoal do Poder Executivo dos últimos 12 meses. Então, a RCL, ela está em 125.879.000. O limite máximo de gasto com o pessoal é de 54% da RCL, que seria 67.974.000. Até agora, o valor gasto foi de 58.719.000. Então, o percentual gasto com o pessoal, 46,65%. Despesa com educação. Então, a receita de impostos para a educação foi de 64.248.000. A prefeitura tem que gastar no mínimo 25% desse valor ao longo do ano. Até agora, nós já gastamos 16.625.000. Teria que ter gasto pelo menos 16.062.000. Então, o percentual até agora está de 25,87%. A despesa com saúde, os impostos arrecadados para a saúde, foi de 62.849.000. A gente deveria ter gasto no mínimo 9.427.000. O gasto até agora foi 15.536.000, percentual gasto de 24,72%. Então, aqui a amortização das dívidas, o valor gasto com amortização foi de 942.658, os juros pagos 151.685, total de 1.094.000. O saldo da dívida ainda é de 1.215.495. O resultado primário, ele indica se os gastos aqui da prefeitura são compatíveis com a arrecadação. Então, a receita primária do município foi de 87.691.000, a despesa primária foi de 84.603.000, sobrando 3.078.000. Então, o percentual de sobra de 3,52%.
o resultado nominal, né? A dívida líquida anterior, que seria a dívida no final de 2022, era de 123.932.692 negativo. A atual é de 140 milhões, 100.547 negativo. Então, a gente teve um resultado de 16.167.855. No caso, um percentual de 13,4 que aumentou. Pode atrás. E você pretende dar um prazo? Seria 123 milhões. E como nós não temos essa dívida, então nós temos uso negativo 123. Daqui, quanto mais negativo, Melhor. A gente poderia ter uma dívida de até 123 milhões até o final do ano de 2022. Hoje a gente pode ter até 140 milhões. Então, o nosso. Quanto mais negativo, melhor. Só para entender. A receita e a despesa com Fundeb, então o valor da receita até agora foi de 10.425.000, a despesa 10.412.000, um saldo de 13.466. Os vínculos com o Fundeb, então 70% do valor do Fundeb, né, sobre essa receita de cima, é 7.298.000. O valor aplicado até agora foi de 9.554.000, então a gente aplicou 91,64%. Esse é o valor que a prefeitura tem que aplicar sobre os salários dos professores. Então, dos 70% mínimos, a prefeitura já contribuiu com 91,64%. Eu tinha que ser 7 e poucos por cento, porque pagou já o ICMS Esse 91 é sobre a receita. O 70% é sobre a receita e a gente aplicou 91 sobre a receita. 70% do 10 milhões. Isso mesmo. No mínimo os 70. Foi 9 milhões. Então, mais que 91%. Aparentemente sim. O que me aparece no sistema é dessa forma. Não, é que aí não. Aí. Entendeu? Não dá a impressão que fala. Em setembro, era o contrário, né? No caso, assim, 70% sobre a receita, que são os 10 milhões, seria 7.298. A gente aplicou 9.554. Então, sobre a receita de 10 milhões, nós aplicamos 91%, que são os 9 milhões. Se você não tem, É sobre os 70%. É sobre a receita lá de cima. Então, o Poder Legislativo, a transferência do município para a Câmara, né? Até agora foi de 2.400.000, não, desculpe, o fixado foi de 2.420.000. Até agora, a gente aplicou 2.337.000. O saldo ficou de 82.466. A despesa com pessoal do Legislativo, ela também é sobre o RCL. Então, a RCL é de 125.879.000. Até agora, a Câmara gastou 3.037.000 com a folha. Então, 2,41% da RCL. A receita do INPRES foi de 10.370.471. A despesa foi de 6.368.332. Um superávit de 4.002.000. O AMASPU, a receita foi de 3.731.000, a despesa 2.570.000, um superávit de 1.161.000. Esses 6 milhões que eu pagar na missa. então, já não estava livrando esse superávit, né? Não, eu achei que o esperado estava mais Sofia para fechar o ano. Entendeu? Eu achei que estava bom, porque mas isso é somado com uma contribuição. Você está falando da receita? Os 4 milhões, ó. Está sobrando 4 milhões, né? Tudo que entra no INPRES, 10 milhões até agora. Menos que tudo que foi gasto e o que está sobrando. Eu acho que está bem. Vamos ver aqui, cara. É que se você voltar lá nas aplicações financeiras na Receita Patrimonial, você vai ver que deu mais de 1 milhão de rendimento mês. E isso não é do município, isso a maioria desse rendimento é do INPRES. O município tem até um novo contato deles lá. Não vai ser superado. Vai fechar o ano inteiro.
Pois, não. 6 milhões. Esse superávit vai se somar no capital, não vai? Tá razoável. Apesar que no lado dele a gente já está entrando no ciclo que o presidente estaria com a atualidade duvidoso, meio antigo, precisava construir mais, mas ainda a gente está lá. Então, seria isso. Agradeço a participação de todos. Alguma pergunta? Assimilar tudo isso, o pessoal fica sabendo para onde vai o dinheiro, para onde vem, onde está, quem está no dia a dia trabalhando. Mas, em geral, Por exemplo, lá em investimentos, aparece lá milhões, se você não me engano. Isso é bastante em cima da receita própria. Se você considerar que você não investiu, não fez dívida nem nada, Ainda conseguiu guardar e tá rendendo? existe bastante. Ele vai dar da receita própria, tipo uns 20%. tem uma coisa que você Não assinou a ata? Sim. Isso também. Uma cópia, tá? Pra ele. Hã? Passar uma cópia Pro Juliano? Eu tiro uma via lá. Ou tiro uma cópia dessa que a gente tem aqui. tipo,